O lobisomem que caçava lobisomens, parte 2. A caçada continua. Ele usa sua maldição para caçar o mal. Boa noite. Meu nome é Luciano e esta é minha história. Fui mordido por um lobisomem quando era adolescente. A besta também matou meus pais. Por algum motivo, eu me transformei em um lobisomem albino com total controle sobre meus atos. Desde então, caço e mato esses monstros, além de humanos que também se comportam como monstros. Aqui vai meu conselho para você. Se você não acredita, não tem problema. Mas seja correto e bom. Se cometer alguma maldade, eu posso ir atrás de você. Estas são as histórias de minhas primeiras caçadas. 6 meses se passaram desde que matei o lobisomem que assassinou meus pais. Eu estava cada dia mais forte, veloz e com sentidos super aguçados. Podia ouvir uma mosca a dezena de metros. E a cada dia eu aprendia uma coisa nova sobre mim, mas também continuava pesquisando tudo sobre lobisomens e outros monstros. Eu não precisava trabalhar. Meu pai tinha uma empresa na área de inteligência artificial que fundou com amigos da faculdade e também com seu irmão mais velho, meu tio Roberto. Era meu tio que administrava a empresa e cuidava de mim e de meus interesses. Ele fazia questão que eu fosse à empresa quase todo dia, me inteirar de vários assuntos. Tio Roberto foi uma família para mim depois da morte de meus pais. Ele tinha a mesma doença rara que eu e, por isso, nunca se casou. Sua vida foi dedicada ao trabalho e cuidar do irmão mais novo, meu pai, e agora ele zela por mim. Eu continuava me transformando todas as noites e percorrendo as ruas da cidade na forma de um enorme cão branco escondido no meio de cães de rua, muitos dos quais eu resgatei e levei para morar comigo, pois eu morava sozinho em uma chácara. Eu estava mais forte também na forma humana. Graças ao veneno do lobisomem e muito exercício, fiquei mais alto e mais musculoso e imponente. Ainda estou crescendo, só tenho 16 anos. Um dia, fazendo compras em um supermercado, vi a mulher e o menino que ajudei uma vez. Eles pareciam bem felizes. O menino olhou para mim e sorriu. Eu sorri de volta. Então ele veio em minha direção e me puxou para baixo, pois queria falar algo em meu ouvido. Você é o anjo que nos salvou, né? Eu queria dizer obrigado. E saiu correndo para ficar com a mãe, que estava tão ocupada que nem percebeu que ele tinha se afastado. De repente a mulher olha para mim e fica parada por um instante, olhando fixamente. Um leve sorriso aparece em seus lábios e ela desvia o olhar, parecendo estar um pouco envergonhada. O menino a puxa para baixo e fala algo em seus ouvidos. Ela me olha de novo, sorri mais uma vez e faz um aceno com a mão antes de se virar e ir embora. Eu fico parado, pensativo. Eles poderiam saber quem eu era? Estaríamos ligados de alguma maneira? O garoto tinha certeza de quem eu era, mas como ele poderia saber? Imerso em pensamentos, pego o que preciso e passo no caixa. Ao chegar no estacionamento, vejo a mãe e o filho no ponto de ônibus. Quando vou oferecer uma carona, aparece o marido dela, para variar, bêbado. O homem começa a gritar e a xingar a mulher. Algumas pessoas tentam conter o covarde, mas ele mostra um facão mantendo as pessoas à distância. Uma senhora puxa a mãe e o filho para trás de si, tentando protegê-los, enquanto algumas pessoas tentam falar com o homem. Um rapaz usa o celular para chamar a polícia. Eu já estou quase me transformando em lobo, mas me contenho e vou caminhando para a confusão. Com tanta gente reunida, eu teria de cuidar disso na forma humana. De repente, o marido corre na direção da mulher. Não há tempo a perder. Com um salto, eu caio em cima do homem e tomo seu facão, jogando-o longe. O homem fica furioso e saca agora uma faca, mas eu o pego pelo pescoço e o levanto com uma só mão. Eu o encaro com fúria nos meus olhos, que brilham com um azul intenso. Quando ele me reconhece, começa a chorar e se urina todo. Um cheiro insuportável. Eu estou a ponto de quebrar o pescoço do covarde, mas alguém me segura pelo braço. É o menino. Ele não fala nada, mas só o seu olhar me diz que ele quer que eu pare. Então eu ponho o covarde no chão, mas antes de soltá-lo me aproximo do seu rosto e rosno levemente. Ele entende o recado.
e desmaia. Eu o solto e quando me viro todos estão me olhando espantados. Algumas pessoas aplaudem. É melhor ir embora antes que a polícia chegue, penso eu. Antes de sair, me viro para a mulher e ofereço carona, que ela aceita na hora. Sim, eu só tenho 16 anos, mas dirijo desde os 14. Com a morte de meus pais, meu tio entrou com um processo de emancipação. Logo vou tirar minha carta. Além disso, eu já estou com 1,80 m e continuo a crescer. Quem me vê acha que eu tenho bem mais idade. Ao sair do estacionamento, olho pelo espelho retrovisor e vejo a polícia chegando para prender o homem. Assustada, a mulher diz que está com medo de voltar para casa, pois mesmo com a medida protetiva e tendo mudado de endereço, o marido a perseguia, e ela tinha medo que ele fosse liberado na delegacia e voltasse para se vingar. Então decidi levar mãe e filho para minha casa. Ao chegar, fomos recebidos pelos cachorros para a alegria do menino. Então entramos e fui preparar algo para comer. Uma lasanha congelada, aquecida no micro-ondas. A mulher riu quando me viu pegar a lasanha do congelador. Em questão de minutos, a janta está pronta. Depois de comer, sentamos na sala e a mulher me contou um pouco de sua história. Era como um conto de fadas que se transformou em um pesadelo quando seu marido passou a beber. Quando percebemos, já estava na hora de dormir. Mãe e filho foram para um dos quartos de hóspedes e eu me recolhi aos meus aposentos. Esta noite, eu não me transformaria. Na manhã seguinte, ao sair do meu quarto, noto a porta do meu escritório aberta. O menino estava lá vendo minhas pesquisas sobre lobisomens e outros monstros. Quando chego na porta, ele se vira e me olha. Você é o anjo que luta contra esses monstros, não é? Eu ia responder que não, mas uma voz feminina atrás de mim disse: é claro que ele é um anjo, mas isso é segredo. Era a mãe do garoto. E você não devia mexer nas coisas dos outros, disse a mulher ao passar por mim e se dirigir ao garoto. Rapidamente ele pede desculpas. Eu disse que não tinha problemas, mas que sua mãe tinha razão. Este era um segredo só nosso. Então o menino riu e saiu do escritório. Você nos ajudou 2 vezes. Eu não sei o que você é, mas sei que tem bom coração. E isto é o que importa, disse a mulher. Então contei a história de como me tornei um lobisomem albino e como eu usava este poder para combater o mal. Sou descendente de índios e meu povo acredita no grande espírito protetor das matas e dos índios, que se transforma em um animal para lutar contra o mal. Eu acredito que você é esse espírito, disse a mulher com um ar grave. Eu fiquei em silêncio sem saber o que falar quando ouço uma notícia na TV que o garoto ligou. Autoridades de um município distante estavam preocupados com os ataques de um predador misterioso que atacava rebanhos e até animais domésticos. A notícia chamou minha atenção e fui para a sala ouvir melhor. Em um pequeno e isolado município no interior, sucessivos ataques de um animal estranho causaram a morte de inúmeros animais. A população estava assustada e cobrava das autoridades uma solução para o problema. Ao ver essa notícia, senti um calafrio na espinha e lembrei da noite em que meus pais foram mortos. Tudo indicava a presença de um lobisomem naquela região. Neste momento, sinto um toque suave no meu ombro. Vá, eu sinto que este é o inimigo que você realmente procura, disse a mulher quando me virei. Então fui para meu quarto e peguei algumas roupas. Peguei o carro e fui até a cidade onde os ataques estavam acontecendo, distante cerca de 100 quilômetros da minha casa. No caminho, sintonizo uma rádio local. A cada notícia sobre o ataque me convenço mais de que um lobisomem é o responsável. Chego à cidade ao cair da noite. É um município pequeno encostado em uma grande serra. O turismo e a atividade agrícola são as grandes fontes de renda e os ataques de um animal desconhecido poderia afetar as 2 atividades. Me hospedei em uma pequena pousada ao pé da serra. Eu me passei por um estudante que queria tirar umas férias longe da correria diária. Pedi para ficar em um chalé mais isolado e me deram a chave do número 13, bem próximo da mata. Achei excelente. Nesse local eu poderia investigar o caso tranquilo. Deixei minha mala em um canto e fui dormir. Mas antes, liguei para a mulher que tinha ajudado. Eu saí com tanta pressa que esqueci de dizer que ela poderia ficar em casa até encontrar um lugar definitivo. Conversamos um pouco e ela agradeceu. Então fui dormir. Acordei na manhã seguinte com o canto dos pássaros.
Com a luz do sol, pude observar a paisagem local. Era mesmo deslumbrante, mas uma sensação estranha me incomodava quando olhava para a mata. Eu sentia uma energia negativa muito forte vindo daquele lugar. Eu sabia que havia algo muito errado naquela mata. Tomei banho, um café e depois saí para caminhar e conhecer a paisagem. Me embrenhei na mata e caminhei por um bom tempo até sair próximo de um vilarejo pequeno e tranquilo. Mas naquela manhã, as coisas estavam um pouco agitadas. As pessoas andavam indo na direção de uma pequena praça que havia no bairro. Eu também fui para lá. O burburinho do local dava conta de que um sítio ali perto havia sido atacado naquela noite. Um grande animal desconhecido teria atacado uma vaca e o dono do sítio, para defender o animal, saiu de casa com um facão. Mesmo assim, ele foi atacado pelo bicho que o mordeu em um dos braços. Ainda assim, o homem conseguiu ferir o animal, que fugiu para a mata, urrando de dor. O sitiante contou para a família que foi atacado por um cachorro negro enorme. A polícia foi chamada e estava vasculhando a região em busca do bicho. Eu ouvia tudo em silêncio quando 2 viaturas passaram pela praça a toda velocidade. Logo correu o boato de que o bicho estava cercado pela polícia em uma cachoeira perto dali. A multidão foi deixando a praça aos poucos. Muitos correram para a cachoeira na esperança de ver o grande cão negro. Outros voltaram a seus afazeres. Eu fiquei sozinho na praça junto com um senhor de idade que estava sentado num banco. O velho me cumprimentou e disse: "Eu sei o que está matando os bichos, e não é nenhum cachorro." Eu me aproximei e perguntei se poderia ser uma onça. Onça não uiva e não anda em 2 patas como um homem. O que está matando os animais é um lobisomem, pode apostar nisso, respondeu o velho. Eu ri e disse que esses monstros não existiam. Então o velho, com um ar sério, me contou que quando era criança, também aconteceram ataques naquela região. Todos achavam que era uma onça. Alguns homens já estavam se organizando para caçar o bicho. Uma noite de madrugada, um senhor chamado Jeremias saiu para ordenhar suas vacas e foi atacado perto do curral. Na manhã seguinte havia pedaços dele para todo lado. "Nenhuma onça faz isso", disse o velho. Alguns homens ficaram de tocaia durante várias noites para matar o bicho, mas foi em vão. Depois de um tempo, os ataques cessaram e ninguém mais falou sobre isso. Eu estava atento ao que o homem dizia quando ele falou que os ataques aconteceram no mesmo período de uma grande festa que era realizada em um bairro próximo. Quando a festa acabava, os ataques também paravam. "Engraçado", disse o velho. "Agora que percebi isso falando com você, meu jovem." Então perguntei se a festa atraía muita gente de fora e o senhor respondeu que sim, principalmente por causa de um grande circo que vem todos os anos desde que era criança. Perguntei ao velho como chegar ao bairro. Ele me contou que o bairro ficava a 12 quilômetros seguindo por uma estrada de terra que passava por dentro de um trecho de mata nativa. Resolvi voltar para a pousada e pegar o carro para ir até esse bairro. Me despedi do senhor, que se chamava Josué, e voltei para a pousada. No caminho eu ia pensando, o lobisomem poderia ser alguém do circo. Fazer parte da equipe seria uma ótima maneira de viajar por várias cidades sem levantar suspeitas. Cheguei ao bairro no final da tarde. Não foi difícil encontrar o circo. Ele estava instalado em um grande terreno atrás da igreja. Eu parei o carro embaixo de uma grande árvore. Quando estava descendo do carro, vi um padre já idoso saindo da igreja. Eu o cumprimentei e perguntei que horas começava a festa. O padre sorriu e disse que eu havia chegado muito cedo e que a festança começava mesmo depois das 8 da noite, e ainda não eram nem 5 da tarde. Então perguntei onde poderia tomar um café e me ofereci para pagar um para o padre. Tinha um boteco logo na esquina. Na verdade, era tipo uma vendinha onde se vendia de quase tudo, típica desses pequenos bairros rurais. E o dono, claro, era amigo de todo mundo, incluindo o padre. Logo estávamos saboreando um delicioso café passado na hora. Eu aproveitei e puxei conversa com o padre perguntando sobre o bairro e sobre a festa. Fui informado que a festa existia há quase 100 anos e era realizada ao final da colheita do milho, para festejar e agradecer a boa safra. O milho era a principal cultura do bairro, seguido pela pecuária de leite. Também descobri que o padre era nascido e criado no bairro, assim como o dono da venda, e que os dois eram amigos desde a infância. O comerciante disse que o bairro era calmo e tranquilo.
um ótimo lugar para morar. Mas ultimamente tem acontecido coisas estranhas, ressaltou o dono da venda. Eu perguntei se ele estava se referindo aos ataques da onça dos últimos dias e ele assentiu com a cabeça que sim, mas fez uma ressalva. São ataques sim, mas não de onça. Ao ouvir isso, o padre retrucou. Lá vem você de novo com essa história. Antes que eu falasse alguma coisa, o homem disse. Não é uma história, é a realidade. Há um lobisomem rondando o bairro. Eu dei uma leve risada e tentei mudar de assunto e perguntei para o padre como um circo tão grande se instalava ali. O padre então me contou que seu antecessor fez um acordo com o proprietário do circo. Ele podia se instalar em uma área pertencente à igreja, pagando uma porcentagem do que ganhava com a festa. Com isso, além de atrair mais pessoas para a festa, o circo ainda gerava renda para a igreja. Tem sido assim nos últimos 40 anos, disse o padre, pedindo licença para ir embora, pois tinha que se preparar para a missa. Eu fiquei sozinho com o dono do bar e comecei a perguntar sobre os ataques e por que ele achava que era um lobisomem. O dono de um sítio atacado viu o animal ficar em pé como um homem, antes de pular a cerca e ir embora. Onça nenhuma faz isso, disse o comerciante. Depois, em um tom de voz que parecia um sussurro, como se temesse ser ouvido por mais alguém, o comerciante disse que quase ninguém do bairro gostava do circo. O circo atrai muita gente, é verdade, mas tem uns funcionários mal encarados que quase sempre arrumam briga por aqui. Ninguém gosta disso, disse o comerciante. O pior deles era o domador de animais. Um homem grande, forte e muito bruto que não hesitava em usar a força para intimidar as pessoas. Tudo se encaixa, pensei comigo. O lobisomem deve ser alguém do circo. Mas ainda faltava confirmar uma coisa. Então perguntei ao comerciante quando os ataques começaram. Há mais ou menos 40 anos, nesta mesma época. Eu acho que o lobisomem é atraído pela festa, disse o homem, enquanto me servia mais um café. Enquanto eu saboreava o café, eu pensei que o circo precisava ser investigado com atenção. Paguei o café e voltei para o meu carro, de onde eu tinha uma boa visão do circo. Fiquei observando por uns minutos, mas resolvi dar uma volta pelo bairro para conhecer o lugar. Depois de umas voltas, resolvi voltar ao boteco para tomar um refrigerante. Quando estava próximo, vi alguns homens saindo do lugar falando alto e rindo muito. Pareciam bêbados. Um deles se destacava entre os outros. Era bem mais forte e alto. Devia ter quase 2 metros. Os outros pareciam temê-lo. Um jovem casal de namorados estava passando e esse homem mexeu com a moça. Quando o namorado foi falar alguma coisa, o homem deu um tapa tão forte que o garoto desmaiou. O homem então tentou agarrar a namorada, mas os outros o impediram. O grupo então saiu apressadamente na direção do circo, enquanto a moça e o dono do boteco socorriam o rapaz. Mesmo a uma certa distância, eu pude sentir a energia negativa daquele homem. Com toda certeza, ele era o lobisomem. Então aquele homem olhou em minha direção e vi que seus olhos brilharam. Ele abriu caminho empurrando seus colegas e veio em minha direção. Quando ele parou na minha frente, notei que realmente era muito alto e forte, mais do que eu, mas não tive medo e encarei com firmeza. Ele deu um sorriso maldoso e se aproximou de mim. Seus olhos brilhavam mais intensamente ainda. Este território de caça é meu. Não vai ser um lobinho fracote que vai tirá-lo de mim, disse o homem com muito ódio no olhar. Logo seus amigos chegaram para afastá-lo de perto de mim. Quando já estava indo embora, o homem se vira e diz: "Nos veremos à noite, depois do show. Não se preocupe, eu encontro você." Em seguida deu uma gargalhada e foi na direção do circo. Você não perde por esperar, eu pensei, e corri para ajudar o dono do boteco. Eu não sabia, mas enfrentaria o maior desafio da minha vida naquela noite. A lua surgiu grande e muito iluminada no céu. O lobo em mim pedia para sair, mas eu me controlava. Fui até o circo assistir o espetáculo. Achei tudo um tédio, até que entrou o domador de animais com seus leões. Era o homem que se transformava em lobisomem. Ele entrou com os felinos na jaula e largou o chicote para espanto de todos. Os leões obedeciam aos seus comandos como se fossem cachorrinhos.
Todos aplaudiam, menos eu. Era óbvio para mim que os animais o temiam por ser um monstro. A apresentação durou uns 20 minutos. Sucesso total. Ao final, o homem se virou para o público, agradeceu e, olhando diretamente para mim, disse: "Nós nos veremos em breve. Temos um encontro marcado." Eu nem esperei o show terminar e saí também. Peguei o carro, voltei para a pousada, tirei a roupa, meditei um pouco e me transformei no lobisomem albino. Depois de me certificar de que não havia ninguém olhando, pulei a janela e corri para a mata. Eu sentia todo o poder da lua cheia sobre mim. Cheguei numa clareira no meio do nada e logo senti a energia negativa. Não demorou muito e um uivo quebrou o silêncio. Então, bem na minha frente, uma criatura imensa saiu do mato e veio caminhando em minha direção tranquilamente. Quando parou, tive noção de seu tamanho. Aquilo deveria ter uns 3 metros. Seus olhos brilhavam com uma cor diferente. Parecia lilás. Nesse momento me dei conta que estava enfrentando um lobo alfa, o mais poderoso lobisomem negro que existe. Só os lobisomens albinos mais poderosos podiam vencê-lo. Eu não sabia se estava à altura do desafio, mas agora era tarde para recuar. O lobo negro deu um rosnado e atacou tão rapidamente que quase não consigo desviar. Mesmo assim, me acertou de raspão, ferindo um dos meus braços. Mas eu estava determinado a destruir aquela besta e consegui morder o seu ombro. O lobisomem negro urrou de dor, mas mesmo assim me empurrou com muita força, me jogando longe. Me levantei e por uns minutos nos encaramos. Era como se um analisasse o outro. Ele me olhava com muito ódio. Com um pulo caiu na minha frente e me segurou pelo pescoço, me erguendo como se fosse um boneco. Eu ergui minhas pernas e empurrei seu peito com força. Então ele me soltou. Quando ele me atacou de novo, eu fui mais rápido. Me esquivei e pulei em suas costas, cravando as garras no rosto e furando um de seus olhos. Aquele demônio agora urrava de dor, enquanto o sangue escorria pelo rosto. Eu descobri que a velocidade era a chave para derrotar o monstro e então comecei a correr em volta dele, desferindo golpes rápidos nas pernas, braços e abdômen. Com a visão prejudicada e perdendo sangue, ele não conseguia evitar os golpes. Ainda assim, ele conseguiu me agarrar e me jogou longe. Eu caí e fingi desmaiar. Ele se aproximou ofegante e cansado. Quando chegou mais perto, pulei em sua garganta e cravei meus dentes com tanta força que quase arranquei a cabeça. Ele tentou reagir, mas era tarde. Logo parou de se debater e morreu. Eu soltei seu corpo inerte e fiquei imóvel por uns minutos. Em seguida, para ter certeza que o monstro estava morto, terminei de arrancar sua cabeça. Com minhas patas, abri uma grande cova na mata e enterrei o corpo e a cabeça. Depois cobri e fui embora. Estava exausto. Cheguei na pousada e desabei no chão do quarto. No dia seguinte, acordei e tinha uma grande cicatriz no braço direito. A primeira de muitas que viriam depois. São marcas das minhas batalhas. Esta é a minha história. Se você não acredita, não tem problema. Mas aqui vai um conselho. Seja correto e bom. Se cometer alguma maldade, eu posso ir atrás de você.